Olá pessoal, é um prazer contar mais uma vez com a atenção de vocês. E na aula de hoje, nós vamos aprender a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Antes disso, é importante ressaltar que vamos aprender alguns conceitos. São eles prefixo, infixo e sufixo. Nós vamos conhecer o grupo substituinte orgânico, que nada mais é do que as nossas ramificações. Vamos conhecer a cadeia principal, vamos aprender a numerar a cadeia principal e vamos conhecer as posições orto, meta e para dentro do nosso famoso e conhecido anel benzênico. Antes de tudo, é importante que vocês conheçam as ramificações. Aqui eu tenho algumas delas, e desde já eu digo que vocês não precisam gravar todas elas. É uma tabela e vocês podem consultá-la. Mas é importante que vocês conheçam as principais ramificações, como metil, etil, propil, fenil e o benzil. Dito isso, vamos avançar. O primeiro passo para você nomear corretamente um hidrocarboneto ramificado é você, dentro da cadeia carbônica, definir a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que pega o caminho mais longo. Dentro desse exemplo, observem que essa é a cadeia principal. Mas eu poderia pegar aqui e descer. Poderia. E eu também teria 3 ramificações. Observe que os carbonos que não estão dentro da cadeia principal, eu chamo de ramificações. Vamos avançar. A segunda regra importante é você definir corretamente a numeração da sua cadeia principal. Nesse exemplo, ele começou a numerar a cadeia, digamos que da esquerda para a direita, e eu tenho outro exemplo aqui, que é da direita para a esquerda. Você vai pegar aquele caminho onde a soma das posições das ramificações deu o menor número possível. Nesse primeiro exemplo, os carbonos estão na posição 2 e também 2, e na posição 4, e a soma vai dar 8. Na parte azul, as ramificações estão na posição 2, 4 e 4, e a soma dá 10. Logo, você deve numerar sua cadeia da esquerda para a direita, pois nesse caminho, a soma das posições dá um número menor. O terceiro passo, você deve escrever o nome do seu hidrocarboneto ramificado, colocando o número do carbono ramificado, o nome da ramificação e, por último, o nome da cadeia principal. Lembrando que, se você tiver mais de uma ramificação do mesmo tipo, se tiver 2 é di, se tiver 3 é tri, e assim por diante. Então, qual o nome do composto? Qual o nome desse composto? Qual é o primeiro passo? Contar o número de carbono da cadeia principal. Eu tenho 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, certo? E eu escolhi essa como a minha cadeia principal. Na posição 2, eu tenho 2 carbonos, e na posição 4, eu tenho 1 carbono. Essas ramificações são todas do tipo metil. Então, o nome do meu composto será 2,2,4 trimetil pentano. 2 e 2 porque a minha ramificação está na posição 2. Eu tenho 2 na ramificação 2 e eu tenho 1 na ramificação 4. Por isso que eu digo 2, 2 e 4. Tri, porque são 3 ramificações do tipo metil. E pentano, porque eu tenho aqui 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Todos com ligações simples, por isso é AN. E todo hidrocarboneto tem o final O. Por isso que ela recebeu esse nome. Outro detalhe importante. No momento da escolha da cadeia principal, eu poderia escolher essa como a minha cadeia principal, ou essa como a minha cadeia principal, como vocês podem ver aqui. E aí? Observe que a cadeia principal é a mais longa. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Essa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tem 6 carbonos. Então, qual devo escolher? Eu devo escolher aquela
onde o número de ramificações é maior. Por isso que eu escolho essa. Essa aqui tem 2 ramificações. Entendam que essa daqui, tudo isso aqui é uma ramificação, certo? Essa aqui é uma ramificação com 3 carbonos. E aqui eu tenho 2, uma com 2 carbonos e uma ramificação com apenas 1 carbono. Agora eu tenho que definir, eu tenho que numerar corretamente, né? Eu posso numerar de baixo para cima ou de cima para baixo. Lembrando que a regra é aquela, eu vou escolher o caminho onde a soma da posição das minhas ramificações dê o menor número possível. Se eu começar de baixo para cima, eu teria o número 2 e o número 3, e a soma vai dar 5. Se eu começar de cima para baixo, as posições serão 4 e 5, que vai dar 9. Por isso eu vou escolher de baixo para cima, certo? Agora eu devo definir o nome dessa minha cadeia. Olha só, essa minha cadeia ela tem... Eu devo colocar primeiro a posição do número. Eu devo colocar a posição do número da minha ramificação. Eu tenho a posição 3, né, com a ramificação etil. E na posição 2 eu tenho o metil. E como são 6 carbonos, é hexano. Entendam que eu coloquei etil primeiro porque eu devo obedecer a ordem alfabética na hora de escrever o nome das minhas ramificações. Temos aqui mais um hidrocarboneto, dessa vez com 2 insaturações. Na hora de escolher a cadeia principal, as insaturações são prioridade. Eu devo escolher o caminho da cadeia principal que pegar o maior número de insaturações possíveis. Elas têm prioridades em relação às ramificações. Nesse caso aqui, eu tenho ramificação no carbono 1 e 3, se eu numero da esquerda para a direita. E eu também tenho ramificações no carbono 1 e no carbono 3, se eu pego da direita para a esquerda. Ou seja, a numeração nesse caso aqui tanto faz quando se trata de insaturações. Mas eu irei começar da esquerda para a direita porque eu tenho uma ramificação no carbono 2, que é a minha segunda na ordem de prioridades. E esse composto aqui ele vai se chamar 2-metil, porque eu tenho um metil na posição 2. But, porque eu tenho 4 carbonos. 1 e 3, que é as posições da minha insaturação. Di, porque eu tenho 2 insaturações. En, porque é uma dupla. E a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Logo, eu tenho aqui o 2-metil, but, 1,3-dieno. Aqui são cadeias mistas, né? Eu tenho uma cadeia fechada e uma aberta, por isso são mistas. Essas cadeias mistas elas vão obedecer à mesma regra anterior, só que eu vou acrescentar o nome ciclo na minha cadeia. Então, primeiro eu digo metil, que é o nome da minha ramificação, ciclo, porque é uma cadeia fechada, propano, porque eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Observe que eu não coloquei a numeração, porque ela vai começar pela posição 1, sempre. E logo o 1 eu não preciso escrever, certo? Essa é a minha cadeia principal. E eu vou começar a numeração por essa posição onde tem a ramificação. Então aqui é 1, 2, 3 e 4. Logo, como é 1, eu não preciso escrever. Essa minha ramificação é do tipo etil, ciclo, porque é uma cadeia fechada, e butano, porque eu tenho 4 carbonos. E esse é o ciclo hexeno. Ciclo, porque é uma cadeia fechada, hexeno, porque eu tenho 6 carbonos, hex, e o En, porque eu tenho uma ligação dupla aqui. Certo? En é dupla, e o In é para uma tripla. Logo, é o ciclo hexeno. Temos aqui mais um exemplo. E quando acontecer da minha cadeia mista tiver 2 ramificações, por onde eu devo começar a numerá-la?
Nesse caso, eu comecei a numerar a partir do etil, porque eu estou obedecendo a ordem alfabética. Aqui eu tenho uma ramificação do tipo metil, aqui eu tenho uma ramificação do tipo etil. Etil começa com E, né? E está na frente do M. Por isso que eu vou começar a numerar por ele. 1, 2, 3, e o meu metil está na posição 3. Na hora de escrever o nome da minha cadeia, eu vou dizer 1 etil, a posição 1. 3 metil, porque o metil está na posição 3. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. Pentano, porque ela tem 5 carbonos. Certo? Vamos avançar. Nesse exemplo, agora eu tenho 3 ramificações. E entendam, a partir de 3 ramificações, eu vou mudar a regra. Não vai ser mais por ordem alfabética. Eu vou escolher o caminho onde a soma das posições dê o menor número possível. Eu vou repetir. Quando tiver 3 ou mais ramificações, eu vou escolher o caminho, eu vou numerar minha cadeia, a partir das posições onde a posição da ramificação, 1, 2 e 4, a soma deu o menor número possível. Nesse caso aqui, eu tenho 1 e 2, que dá 3, com 4, 7. Se eu escolhesse o caminho contrário, colocando aqui 1, 2, 3 e 4, a soma daria 1, 3 e 4, 7, com 1, 8. Daria 8. Por isso que eu escolho a partir desse caminho. Certo? Escolhendo esse caminho, eu vou escrever a ramificação. 2 etil. Olha só, eu vou começar com etil, porque o E vem antes do M, certo? Então, na hora de escrever o nome, eu vou obedecer a ordem alfabética. Na hora de escrever o nome. É o 2 etil, certo? Eu tenho na posição 2 o etil. 1 e 4 são as posições do metil. Di, porque eu tenho 2, certo? Dimetil. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. Hexano, porque essa minha cadeia mista tem 6 carbonos. Tendo que cada ponta, cada vértice desse aqui representa um carbono. Agora eu tenho uma cadeia mista com insaturação. Lembra que eu disse que a insaturação ela tem prioridades? Como eu tenho insaturação aqui, obrigatoriamente eu vou começar por aqui, certo? E não por aqui ou por aqui. Não pela posição 4 ou 3. Eu começo pela posição onde eu tenho insaturação. Então aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Obrigatoriamente, certo? E na hora de escrever a minha cadeia, eu vou dizer, na posição 3 e 4, né, eu tenho duas ramificações do tipo metil. Então é 3, 4 di, porque são 2, metil. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. Pente, porque eu tenho 5 carbonos. E aqui observe que eu coloquei 1EN. Eu estou indicando a posição da minha saturação. A saturação está no carbono 1. Por isso eu coloquei 1EN. E O, porque é um hidrocarboneto, né? Então é o 3,4 dimetil ciclo penteno. Mais um exemplo. Aqui agora eu tirei a insaturação. Logo eu posso obedecer a ordem do nome alfabético. Certo? Eu tenho aqui um etil e um metil. Eu vou começar pelo etil porque o E vem antes do M. Então vai ficar 1 etil, 2 metil, ciclo pentano. Fácil, né? Olha só. Esse é o famoso e conhecido anel benzênico. Esse aqui é o nosso conhecido e famoso anel benzênico. O anel benzênico ele tem posições. As posições no anel benzênico elas são famosas. Então vamos lá. Eu vou dizer para vocês, quando vocês tiverem ramificações na posição 1 e 2, essa posição 1 e 2 eu chamo de orto. Na posição 1 e 3, né, 1 e 3 eu vou chamar de para. E quando as ramificações estiverem em lados opostos, eu vou chamar, aqui é orto, aqui 1 e 3 é meta, e lados opostos é que é o para, certo? Aqui, orto, meta e para. A posição orto são ramificações que são vizinhas, certo? Se eu tenho uma ramificação aqui e uma ramificação aqui, elas são vizinhas. Se eu tenho uma aqui e outra aqui, elas são vizinhas. E eu chamo a posição 1 e 2, ou 1 e 6, de orto. Quando eu tiver
uma ramificação, perdão, quando as ramificações forem separadas, né, a gente vai chamar de meta, quando elas estiverem separadas. E quando elas estiverem em lados opostos, né, lados opostos, eu vou chamar de para. Agora vamos aos exemplos. Esse daqui é o nosso metilbenzeno, certo? Metil porque eu tenho uma ramificação do tipo metil, e esse é o anel benzênico. Logo é o metilbenzeno. Agora aqui que é interessante, eu tenho ramificações nas posições 1 e 2. Então é 1 e 2 dimetilbenzeno. Como essas posições são famosas, a posição 1 e 2 é chamada de orto. Então é o orto dimetilbenzeno. Nas posições 1 e 3, né, ou 1 e 5, a gente chama de 1,3-dimetilbenzeno ou meta-dimetilbenzeno. Essa posição e essa também é chamada de meta. E por último, e não menos importante, eu tenho as posições 1 e 4, certo? 1 e 4 dimetilbenzeno ou para-dimetilbenzeno. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.